Segunda-feira, 31 de março. No SC Acontece de hoje, a gente traz informações sobre a paralisação dos motoboys, entregadores de aplicativos. No oeste do estado, o estabelecimento foi flagrado utilizando corante para disfarçar a aparência de carnes estragadas. Saúde do estado reforça a vacinação contra o sarampo após casos confirmados no país. Esses são alguns destaques de hoje. Vem com a gente. Boa tarde para você. A gente começa essa edição falando sobre paralisação. Entregadores de aplicativos realizam hoje o Breque Nacional dos Apps 2025. O movimento exige reajuste nas tarifas pagas pelas plataformas e melhores condições de trabalho. O Vitor trabalha com entregas há 2 anos. Desde que começou a prestar o serviço em aplicativos, viu poucas melhorias. Na pandemia, a galera falava que o motoboy era herói, que o motoboy salvou a economia, na pandemia, e hoje a gente é mal visto, hoje a gente é criminalizado. O Tiago está em uma situação parecida. Desde 2023 trabalha fazendo entregas, muitas vezes passando por situações de perigo e insegurança. Fala pra vocês, não é fácil. Não é fácil, tô subindo em cima da moto todo dia, pensando, será se a gente vai voltar hoje para casa com saúde ou com arranhão, como que vai ser nosso dia, se a gente vai conseguir bater a nossa meta. A mobilização nacional traz 4 demandas principais. Uma taxa mínima de R$10 por corrida, o aumento do valor do quilômetro rodado, o limite da atuação das bicicletas para um raio de, no máximo, 3 quilômetros e o pagamento integral de cada um dos pedidos quando mais de uma entrega for agrupada na mesma rota. Hoje a taxa mínima não paga nem 1 litro de gasolina. Hoje os caras pegam uma rota tripla e pagam para nós o preço de uma rota, sendo que todos os clientes pagaram o valor daquela rota. Em Florianópolis, as mobilizações reuniram dezenas de motoristas que se concentraram nas regiões da cidade com maior demanda por entregas. As paralisações aconteceram na região central da cidade, no norte da ilha e também na parte continental. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima que 33 mil catarinenses trabalhem em aplicativos de serviço, como motoristas, entregadores e prestadores de serviços. Em todo o Brasil, são mais de 1,5 milhão de trabalhadores. A paralisação teve adesão de motoristas de aplicativo em outras 59 cidades do país. E agora um alerta para os consumidores de Santa Catarina. Um estabelecimento no oeste do estado foi flagrado utilizando corante para disfarçar a aparência de carne estragada e vendê-la como se fosse fresca. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público. A denúncia veio de consumidores que perceberam algo estranho na aparência e no cheiro da carne. Após a investigação, foi constatado que o local utilizava corantes para dar uma falsa aparência de frescor ao produto estragado. Uma operação conjunta fiscalizou 17 estabelecimentos nos municípios de Ceará e Chavantina, no oeste catarinense. O Ministério Público de Santa Catarina confirmou a adulteração e notificou o estabelecimento. O responsável pode responder por crimes contra as relações de consumo. A recomendação é que os consumidores fiquem atentos à cor, ao cheiro e à textura da carne antes de comprar. Em caso de suspeita, a orientação é denunciar aos órgãos responsáveis. A Vigilância Sanitária também acompanha este caso e reforça a importância da fiscalização nesses estabelecimentos. Qualquer irregularidade pode ser denunciada pelo telefone ou site do PROCON do seu município. Santa Catarina enfrenta um cenário de estiagem preocupante. Pelo menos 16 cidades registram seca moderada com impactos significativos em 6 rios. A irregularidade das chuvas e as temperaturas elevadas entre janeiro e março comprometem a agricultura no estado, afetando lavouras de soja, milho e a segunda safra do feijão. Neste verão, Santa Catarina enfrentou calor intenso e chuvas mal distribuídas, que trouxeram prejuízos para a agricultura em alguns cultivos, como soja, milho e feijão. Outro problema causado pela estiagem é o abastecimento de água em algumas regiões, com redução no nível de rios. Inclusive, algumas cidades já racionam o uso da água. A recomendação é que os produtores adotem estratégias para minimizar os impactos da seca,
como o uso eficiente da irrigação e a conservação do solo. A previsão para os próximos dias indica a possibilidade de chuvas pontuais, mas ainda insuficientes para reverter a situação. Autoridades seguem monitorando o cenário, enquanto agricultores aguardam medidas de apoio para minimizar as perdas. Muito bem. Intervalo rapidinho e na volta vamos falar de saúde. Com o registro de casos confirmados de sarampo em outros estados, Santa Catarina intensifica a vacinação contra a doença. Estamos de volta para falar de saúde. O mês de março ganhou a cor amarela em uma campanha de combate à endometriose, doença silenciosa que atinge milhões de mulheres. O mês está no fim, mas os cuidados com a saúde seguem o ano todo. Por muito tempo, a Ana teve um diagnóstico equivocado. Passei em vários médicos, tu tem a síndrome do intestino irritado, porque tu trabalha no banco e é muito estressada. Tá, doutor, mas como que eu trato isso? Não tem tratamento. Então, assim, eu não tinha síndrome do intestino irritado, eu tinha endometriose no intestino. A endometriose é uma doença crônica, na qual o tecido que normalmente reveste a parte interna do útero cresce fora dele, o que causa dores crônicas em 57% das pacientes. De acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, 1 em cada 10 mulheres brasileiras em idade reprodutiva sofrem com a endometriose, ou seja, são 8 milhões de mulheres no país. Os pacientes acabam retardando muito a pesquisar isso. Eu recebo muito paciente que suspeitou da doença, a própria paciente suspeitou da doença vendo vídeos na internet. E aí começa a fechar os sintomas que ela tem com o que ela está vendo no vídeo na internet e ela, a partir disso ela vai procurar ajuda. A doença envolve fatores genéticos, mas outras condições impactam no desenvolvimento da endometriose. Os hábitos de vida, vida sedentária, alimentação com alimentos mais industrializados, o estresse, então são vários fatores que podem estar relacionados com a doença se apresentar mais ou menos em uma pessoa ou outra. Cuide do seu corpo e procure ajuda assim, Não desista de você, porque você é o seu bem maior. É verdade. Ainda falando em saúde, diante da confirmação de novos casos no Brasil, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, alerta para a necessidade da imunização contra o sarampo. Isso mesmo. Apesar do país ter sido recertificado como território livre da doença, a segunda dose da vacina ainda não atingiu a meta recomendada. E claro, a gente fala agora ao vivo com a Gabriela Mariotto, que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos que acompanham a gente. Pois é, a primeira dose da vacina aqui em Santa Catarina até que alcançou aí essa meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, de 95% do público-alvo vacinado. No entanto, a segunda dose ainda não chegou nem perto disso, não alcançou nem os 70% do público-alvo vacinado. E a gente sabe, né, a vacina contra o sarampo, ela vai principalmente para as crianças pequenininhas, né? A primeira dose é aplicada aí aos 12 meses de idade, a segunda dose aos 15 meses. No entanto, toda a população que tem menos de 29 anos e não tem essas duas doses da vacina aí na sua caderneta de vacinação, precisa tomar essas duas doses. Se já tomou a primeira, precisa ir atrás de tomar a segunda dose. Agora, quem tem entre 30 e 59 anos e ainda não se vacinou, pode tomar apenas uma dose dessa vacina. Todas as dúvidas aí em relação à vacinação podem ser tiradas nos centros de saúde aí dos municípios, inclusive nesses locais pode tomar a primeira dose, a segunda dose ou então a dose única. E a gente lembra, né, nesse momento em que estão ressurgindo esses casos de sarampo em todo o país, os principais sintomas dessa doença incluem as manchas vermelhas ou rosadas ao longo do corpo, também febre alta e podem incluir sintomas como tosse, coriza e também a conjuntivite, especialmente em quem esteve fora do país ou teve contato com pessoas que viajaram para fora. Grazi, volto com você. Muito bem, Gabriela Mariotto trazendo aí todo um panorama e também as recomendações à população de casa.
E agora, mudando de assunto, o programa Criciúma, Quem Ama Cuida, realizou seu primeiro mutirão de limpeza de 2025 no Morro Sequinel. A ação reuniu gestores e servidores voluntários para recolher quase 5 toneladas de resíduos, incluindo móveis, eletrônicos e entulhos. Além da limpeza, equipes da prefeitura atuaram na manutenção do espaço. O mutirão será mensal, levando aí revitalização e conscientização para diferentes bairros. Além da remoção de resíduos, equipes da prefeitura atuaram também na roçada, varrição e manutenção do espaço. A Diretoria de Meio Ambiente reforça que a ação busca conscientizar a população sobre o descarte correto. E agora, as inscrições para o programa Universidade Gratuita, oferecido pelo governo do estado, já estão abertas. Os alunos têm até o dia 23 de abril para realizar o cadastro no sistema e entregar os documentos comprobatórios na instituição em que estão matriculados. Para participar, eles precisam estar matriculados em uma instituição que aderiu ao programa, ser hipossuficiente, com renda familiar per capita inferior a 8 salários mínimos para o curso de medicina ou inferior a 4 para os demais cursos. Ser natural de Santa Catarina ou residir no estado há mais de 5 anos e ser a primeira graduação cursada com recursos públicos estaduais. A previsão é que os benefícios sejam concedidos entre 9 e 19 de maio. Muito bem, fica aí a dica então. O SC Acontece de hoje fica por aqui. Amanhã, ao 12h45, estamos de volta com mais informações e aguardamos pela sua companhia. Até lá!